Num dos salmos mais famosos de todos os tempos, nós temos um ensinamento precioso para o nosso dia a dia. O Salmo 91, verso 5, diz assim: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Ninguém tem certeza quem escreveu esse salmo, e há algumas opiniões a respeito. Uns dizem que foi Moisés. Se Moisés escreveu esse salmo, a gente pode imaginar ele lembrando das intrincadas armadilhas políticas e espirituais que ele enfrentou. Ele foi bebê ainda lançado em uma verdadeira rede de intrigas quando foi colocado em um cesto no Nilo, não é? E essa imagem remete ao faraó, a gente podia dizer, um dos passarinheiros mais poderosos que já houve na história, e que por alguma razão se viu ameaçado pela simples existência de Moisés, disposto então a matar todos os judeus do sexo masculino, bebês, não é? Para conseguir matar Moisés. Então o cesto navegando pelo Nilo evoca, por exemplo, um quadro de Claude Monet, em uma série de pinturas sobre a água, como Les Ninféias, uma obra dele onde a água parece ser um elemento que flui com a sua técnica única, né? Mas sempre carrega perigo e beleza ao mesmo tempo, né? Assim como a armadilha do passarinheiro, que o Salmo está falando, as águas do Nilo representavam uma ameaça velada para a vida do bebê Moisés, não é? Agora, se quem escreveu o Salmo foi Davi, que é o que muitos acham, Davi, por outro lado, se viu fugindo pelas montanhas durante muito tempo, enquanto o rei Saul o caçava como um pássaro indefeso. Na verdade, Davi chegou a dizer que Saul o perseguia como se fosse uma perdiz sobre os montes, o que é uma imagem vívida de uma perseguição implacável. Na mitologia grega, nós temos uma cena semelhante quando Odisseu tenta escapar dos gigantes e monstros durante sua longa jornada de volta para Ítaca, né, na Odisseia. E a comparação entre as duas histórias reflete a vulnerabilidade do herói diante das forças aparentemente invencíveis, sejam elas reais ou espirituais ou míticas, né? Mas o Salmo 91 não é apenas para Moisés ou Davi, é para nós. Ele transcende os tempos e se aplica a todos que enfrentam a tentação ou o engano, o embate com o inimigo, né? Sendo um filho de Deus. Se nós olharmos para os tempos modernos, nós podemos ver como Satanás, né? Ou como o Salmo deu, né, o nome aqui, o passarinheiro, como ele se adapta, né? No passado, Satanás era retratado como um demônio monstruoso, especialmente nas obras de artistas como Hieronymus Bosch, né, cujas pinturas como, por exemplo, O Jardim das Delícias mostram demônios grotescos que atormentam as almas em uma paisagem infernal. Esse tipo de arte medieval era uma tentativa de capturar o terror do mal em formas visíveis, quase palpáveis, né? Então as figuras distorcidas de Bosch lembram os terrores que assombravam as mentes daquela época, né? Daquelas eras. Mas hoje o diabo usa uma máscara diferente. Ele não aparece mais como um monstro assustador, e sim como uma figura sofisticada, talvez lembrando, eu diria, o personagem de O Advogado do Diabo, né? Onde Al Pacino interpreta Lúcifer com um ar de sofisticação e charme, né? No filme, o diabo é um advogado poderoso que tem uma empresa poderosa que contrata outros advogados. Ele manipula as vidas e tenta as almas com ofertas sedutoras, mas muito longe do demônio medieval que aterrorizava através do medo. Essa mudança reflete o modo como o mal se disfarça nos tempos modernos e em cada era. Não mais o perseguidor brutal, mas ainda um passarinheiro, né? O sedutor racionalista. Então essa mudança é semelhante ao que a gente vê na própria história da ciência, por exemplo.
No início, as pessoas temiam as estrelas e acreditavam que os eventos celestes eram presságios divinos. No entanto, depois da Revolução Científica, ou com a Revolução Científica, homens como Galilei ou Johannes Kepler, eles descobriram que as estrelas não eram sinais de ira divina, mas parte de um sistema universal governado por leis matemáticas. Kepler, em suas obras como, por exemplo, Humanices Mundi, ele revelou a beleza oculta do cosmos, mostrando que o universo é uma sinfonia celestial mais do que uma ameaça terrível. E essa mudança de perspectiva, de medo para entendimento, reflete o modo como o diabo também se adapta de uma figura grotesca para um tentador refinado. Agora a gente pode comparar Satanás com o passarinheiro. Em todas essas nuances diferentes, ele ainda é o passarinheiro. Ele se disfarça, é o que um passarinheiro faz, né? Arma suas armadilhas invisíveis. E como o personagem Loki na mitologia nórdica, né? E também foi trazido para o mundo da Marvel, né? Ele é um mestre do engano. Loki, o deus da trapaça, ele manipula e confunde com truques e ilusões, assim como Satanás manipula as fraquezas humanas, né? Na obra O Crepúsculo dos Deuses, de Richard Wagner, né? A gente vê Loki, como Loki usa sua astúcia para semear o caos, culminando na destruição dos próprios deuses. Então, assim como o passarinheiro, ele enreda as suas vítimas com promessas vazias e ilusões apenas para destruí-las no final. Então, a armadilha do passarinheiro é sempre sutil, não é uma armadilha óbvia, assim como muito das ciladas que nós enfrentamos na vida moderna. Pense no filme A Origem, de Christopher Nolan, um cineasta que eu gosto muito, onde o conceito de uma armadilha mental é levado ao extremo. No filme, os personagens entram nos sonhos uns dos outros e plantam ideias que parecem completamente naturais para aquela pessoa, mas na verdade são armadilhas cuidadosamente planejadas. Então o passarinheiro moderno, assim como em A Origem, não força sua vítima a cair na armadilha. Ele planta a semente e deixa que a semente cresça lentamente, até que a vítima se veja presa, sem nem perceber que estava numa armadilha. A gente, quando ouve música, a gente tem algo semelhante quando a gente ouve canções que falam sobre o engano e a sedução. Então tem uma música famosa chamada Hotel California, né, dos Eagles, que retrata uma armadilha da qual não há saída. Você pode entrar a qualquer hora que quiser, a letra diz, mas nunca poderá sair. Então está ecoando a ideia de que o passarinheiro cria redes que, uma vez dentro, são quase impossíveis de escapar. A música reflete o mesmo conceito da armadilha de Satanás, algo aparentemente encantador, mas com um preço altíssimo. Então, o texto aqui no Salmo 91 oferece conforto para aqueles que estão cercados por tentações. Certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro. Aqui, a palavra certamente é como, eu diria, o diamante que adorna uma coroa, assim, né? A coisa mais valiosa. Não é uma simples esperança, ou talvez é uma promessa firme de Deus. Se olharmos, por exemplo, para a física, isso pode ser comparado ao conceito da gravidade, né? Uma constante universal. Então, assim como a gravidade que puxa todos os corpos para o centro da Terra, ou para o centro da galáxia, ou para o centro do sistema solar, a promessa de Deus é igualmente inescapável e firme. Ela age sobre todos os eleitos, sobre todos nós, independentemente de como Satanás tente nos capturar. Essa promessa é como uma força da natureza, né? Nos puxando de volta à segurança. Então, a certeza do livramento também pode ser vista na história. Pense em Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra parecia estar encurralada, porque toda a Europa tinha caído, cercada por inimigos em todas as frentes. E num famoso discurso de Churchill, ele promete lutar nas praias, nos campos, nas ruas
e nunca se render. Isso foi mais do que retórica, né? Foi uma afirmação de certeza absoluta de que, apesar de todas as armadilhas que Hitler armava e todo o seu poder, eles seriam libertos. E, finalmente, se você olhar para outro campo, né, a gente pode pensar na Via Láctea, uma galáxia de bilhões de estrelas que, apesar de sua vastidão, segue leis precisas e imutáveis, apesar do seu tamanho descomunal. Então o universo pode parecer caótico, mas em meio a essa vastidão existem forças que mantêm tudo em equilíbrio. Da mesma forma que a promessa de Deus mantém nossas vidas firmemente sob o seu cuidado, mesmo quando não conseguimos ver a saída da armadilha. Ele diz certamente. Então, independentemente de como o passarinheiro nos cerca, seja pela tentação ou pelo engano, nós temos a certeza de que Deus nos libertará, assim como sempre libertou o seu povo, os seus escolhidos através dos séculos, dos patriarcas aos tempos modernos, né? De Moisés no Nilo a nós. Então, seja Moisés no Nilo, seja Davi fugindo de Saul, ou nós cercados por tentações sutis, a promessa permanece. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Então pense nessa armadilha. É uma metáfora, né? Então a metáfora do passarinheiro que a gente encontra no Salmo 91 é ricamente sugestiva, carregada de significado oculto, né? A ideia de uma armadilha que se esconde e está à espreita, né? Pronta para capturar você, é algo que ressoa ao longo da história humana em narrativas de engano, tentação e destino, né, na boca de muitos homens seculares. Então o passarinheiro não é uma figura que se revela abertamente, né? Satanás é assim. Pelo contrário, a eficácia do passarinheiro reside no segredo. E o segredo, como a gente sabe, é uma força poderosa, tanto nas tramas da vida cotidiana, quanto nas obras da literatura, né, na cultura. E vamos começar com essa ideia, o segredo, né? Quando o passarinheiro coloca a sua rede, ele a esconde com habilidade, sabendo que em vão se estenderá a rede à vista de qualquer ave. Ou seja, esse é o princípio. É uma lição que a gente aprende desde os tempos antigos, ilustrada em um monte de histórias. Por exemplo, Sherlock Holmes, em O Signo dos Quatro, né, de Arthur Conan Doyle, Holmes enfrenta um caso onde a verdade está enterrada sob camadas e camadas de disfarces, manipulações e segredos. Da mesma forma, o passarinheiro age sempre assim, nas sombras, cobrindo sua rede, ao criar uma ilusão para que o pássaro, ou a alma, esse caçador de almas, o passarinheiro é um caçador de almas, não é Satanás, para que a alma não perceba o perigo. Então, ele oferece algo que parece seguro, ou um banquete tentador, assim que o passarinheiro age, mas que na verdade é colocado ali para a destruição. Então, um exemplo curioso na história moderna vem da captura de patos selvagens em Lincolnshire, onde caçadores usam um pedaço de grama diante da sua boca para ocultar o cheiro da sua respiração. Ou seja, o passarinheiro pensa até nesses detalhes, algo que pode alertar o pássaro da presença dele. Então isso é um exemplo real de como o segredo é essencial para a caça. Ele tenta se esconder e tenta esconder até o cheiro da sua boca. E essa prática, por mais simples que pareça, é uma lição sobre as armadilhas que não percebemos até que seja tarde demais. Então essa ideia de uma tentação oculta nos leva a um monte de referências fascinantes. Por exemplo, em O Senhor dos Anéis, um anel forjado por Sauron é um símbolo máximo de uma armadilha envolta em segredo, porque ele oferece poder ilimitado. E todo mundo quer, então, fica ambicioso pelo anel, mas o anel esconde um propósito maligno, a dominação total. Então é um anel para todos dominar e na escuridão aprisionar. Mas ele tem essa atração, né, que é o poder. Então Frodo, que carrega o anel na sociedade do anel, né, não vê imediatamente o peso da sua maldade e começa a ser atraído pela promessa de poder, como tantos outros na história, né, lá do anel. Então o segredo do passarinheiro é exatamente assim.
um engano disfarçado de oportunidade, de poder, de realização. Né? Mas essa estratégia de Satanás, ou do passarinheiro, né, não é nova, né? Por isso é a dele, né? Bem antiga, né? Tão velho quanto o diabo. Nos tempos antigos já se compreendia que o mal raramente se revela como mal. Por exemplo, na mitologia grega, o cavalo de Troia é um dos exemplos mais icônicos dessa artimanha, né? Os gregos estavam ali incapazes de derrotar Troia diretamente, então eles construíram um cavalo gigante e o deixaram como um presente de rendição. E os troianos, acreditando ser um símbolo de vitória, né? Ou seja, aquilo bajulou o ego deles. Eles levaram o cavalo para dentro de suas muralhas. Então, eles mal sabiam que dentro do cavalo estavam soldados gregos prontos para abrir os portões da cidade e finalmente a cidade ser capturada. Então aqui a armadilha estava envolta em glória, não em desgraça. E o nosso mundo, o mundo moderno, com sua complexidade, né, também está cheio dessas armadilhas ocultas e às vezes com metáforas mais complexas e mais invisíveis, apesar de evidentes. Um exemplo interessante vem do filme, por exemplo, Matrix, onde os personagens vivem em uma realidade simulada, só que eles não sabem que suas vidas são controladas por máquinas. E Neo, que é o protagonista, o escolhido, é oferecido uma escolha para ele. A pílula azul o manteria nesse estado de ignorância, aproveitando a vida ali boa, mas que não era verdadeira. Não é? Era um estado de ignorância confortável. Enquanto a pílula vermelha o libertaria, revelando a dura verdade da realidade, que era horrível. Ele ia viver na fantasia boa ou na realidade horrível. Então aqui a rede do passarinheiro é o sistema em si. Uma ilusão tão bem construída que a maioria não a questiona. E mesmo ele, se não viesse uma revelação de fora, nunca saberia que a vida dele, tudo aquilo era uma simulação. Então Satanás, o grande passarinheiro das almas, o grande caçador das almas, ele age exatamente assim. Ele cobre sua armadilha com sutileza, deixando os homens acreditarem que o que ele oferece é inofensivo, é a liberdade. Por isso que sempre que há sempre esse grito de liberdade no homem, né? E até na igreja, tem tanta dificuldade com a depravação total, porque esse é um engano primordial, né? O diabo aprisiona homens e diz que eles são livres. A tentação não se revela como pecado, mas como oportunidade. Então, quantas vezes as tentações são disfarçadas de decisões práticas ou decisões convenientes? Pense, por exemplo, numa transação comercial. Um lojista pode ser tentado a adulterar um produto. Nada grandioso, apenas algo que aumentaria seu lucro, sem causar grandes males a ninguém. Afinal, todos os outros fazem isso. Então é fácil se convencer de que não há mal algum. Então esse tipo de racionalização é ilustrado perfeitamente num filme, né, chama O Poderoso Chefão, onde Michael Corleone, o protagonista, começa com intenções puras. Né? Ele quer proteger sua família, mas ao longo da história a gente vê que ele é lentamente atraído para o mundo da máfia, justificando cada passo em direção ao mal como algo que é necessário, né? Que não tem como ser evitado. Assim ele é capturado pela rede do passarinheiro, pelo laço do passarinheiro, sem perceber, até que quando percebe é tarde demais, não dá mais para sair. A mesma lógica é usada por aqueles que sucumbem às tentações financeiras, como a gente viu, por exemplo, na crise que se abateu sobre os Estados Unidos em 2008. Naquele momento, milhares de pessoas em Wall Street foram pegas no que parecia ser um pequeno seguro de ganho rápido. Quase todo golpe financeiro ou pirâmide, as pessoas entram porque elas acreditaram que iam ganhar dinheiro fácil e rápido, mas que na verdade era uma armadilha para a ruína econômica. Foi o que aconteceu. Então a tentação foi apresentada como um investimento seguro, sem risco, e que você vai ganhar muito. E isso até hoje continua acontecendo, né? E no final resultou na destruição de fortunas e na devastação de uma quantidade enorme de pessoas, de vidas, né? Suicídios, etc. Então o segredo
eu diria que o segredo é a essência da armadilha. Isso não é apenas algo presente no mundo dos negócios ou das tentativas do diabo. A física, por exemplo, nos ensina que o que não vemos pode ser incrivelmente poderoso. Então, por exemplo, na mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg revela que há uma limitação fundamental no que podemos saber sobre a posição e a velocidade de uma partícula. Esse mistério oculto é análogo ao modo como as armadilhas do passarinheiro operam. O que não vemos pode nos prender. Então, no mundo natural, as armadilhas são comuns. Não é? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo fascinante, que é a técnica de caça das plantas carnívoras. Né? A Dianeia muscipula, né? Conhecida como planta carnívora, assim, fica mais fácil, né? Seduz suas presas com o quê? Com um néctar bem docinho, numa flor. Né? E quando o inseto pousa em suas folhas, a planta fecha suas mandíbulas, lentamente capturando a presa. E o inseto que foi atraído por algo que parecia bom, mas que se revelou fatal, não consegue mais sair e ele é digerido vivo, né? Durante bastante tempo. É a mesma lógica aplicada pelo passarinheiro, no laço do passarinheiro. A tentação sempre vem disfarçada de algo desejável. E se a gente voltar para a história da arte, né, em O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch, né, que a gente já mencionou, a obra está repleta de figuras envolvidas em prazeres mundanos, sem perceberem que estão à beira da destruição. Então, no painel central, a gente vê pessoas se entregando a todo tipo de prazer carnal, sem perceberem que estão à mercê das forças do mal que cercam toda a cena. Bosch usa a arte para mostrar como as armadilhas da vida são frequentemente invisíveis, mas estão presentes em todos os cantos. É o que ele tenta mostrar com a arte dele. E aqui reside o ponto central da armadilha do passarinheiro, né? Na metáfora do Salmo 91. As almas não são capturadas de uma vez, elas são levadas a acreditar que o caminho é seguro, que a rede não está ali. No entanto, como as lições da história, da ciência, da arte nos mostram, é no que não vemos que reside o verdadeiro perigo. Então, nós, como cristãos, devemos sempre estar vigilantes, né? É o chamado contínuo para nós. Devemos lembrar que, embora Satanás opere de forma secreta e a gente não veja todas as suas tramas, a promessa de Deus é clara e visível. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, a certeza do livramento divino é como as leis que governam o cosmos. Tão seguras quanto as leis da gravidade, tão confiáveis quanto o nascer do sol. A armadilha do passarinheiro tem outra característica, que é a adaptação a várias circunstâncias. Quando pensamos em uma armadilha, nossa mente geralmente imagina algo visível, tangível, algo que podemos evitar se estivermos prestando atenção. No entanto, na vida, a maioria das armadilhas mais eficazes são aquelas que se escondem totalmente da vista. Elas se disfarçam, aparecem de forma inocente, na verdade até benigna, né? Até algo bom. Isso nos lembra do diabo que, como mencionado, raramente se aproxima de nós com seus chifres visíveis, entre aspas, né? Se ele aparecesse com sua verdadeira aparência, jamais o deixaríamos entrar. Paulo disse que ele aparece como um anjo de luz, né? 2 Coríntios 11:14. Ele diz: até Satanás se disfarça de anjo de luz. E é aí que reside o perigo. Não é? Se a gente olhar por todo lugar, a gente encontra essa ideia com frequência. Por exemplo, no filme O Silêncio dos Inocentes, é um filme de 91, né? De Jonathan Demme, o personagem principal famoso, acho que todo mundo conhece, Hannibal Lecter, né? É, a princípio, um homem extremamente educado, sofisticado, culto, quase inofensivo em sua apresentação. Então a aparência dele é de um intelectual refinado,
rico, alguém que a gente podia imaginar em um simpósio falando a respeito de arte ou de filosofia, e ele faz isso mesmo. E é justamente essa máscara que torna seu verdadeiro mal ainda mais aterrorizante. Ele é um canibal, né? Um assassino em série. Ele não se apresenta como o monstro que ele é. Ele seduz e manipula com palavras muito antes de atacar. E Satanás age assim. Satanás fica constantemente invernizando o mal com uma camada de respeitabilidade, de amor, de compreensão, de respeito às ideias, de ser plural. Outro exemplo, que eu diria ser mais contemporâneo, pode ser visto num personagem de Walter White, né, de Breaking Bad, a série que ficou de 2008 a 2013. Walter começa como um simples professor de química, alguém que tenta justificar suas ações ao longo da série com a necessidade de sustentar sua família, porque ele descobre que tem um câncer e vai morrer. E ele entende tudo de química, né? Ele é um químico excelente, mas vive de dar aulas, e ele, quando morrer, não vai deixar dinheiro suficiente para sua família viver, e ele tem um filho deficiente. No entanto, conforme a trama avança e ele começa a se envolver na produção de metanfetamina para juntar muito dinheiro antes de morrer de câncer, a gente percebe que essa desculpa de bons motivos não passa de um verniz que esconde sua verdadeira ambição e uma sede de poder que vai dominando ele à medida que o dinheiro e poder vão entrando em jogo. E ele se afunda cada vez mais no mal. Mas como o cristão enganado pelo passarinheiro, ele não percebe a profundidade da sua queda até que seja tarde demais. Então, Walter White não começa como um vilão. Ele é seduzido pela pequena gota, pela tentação inicial que leva a uma torrente, né, uma catarata, né? E essa progressão é precisamente o que ocorre quando deixamos uma pequena tentação entrar. O mundo, com seus prazeres, muitas vezes oferece iscas. Eu diria que até iscas envernizadas, mas muito insidiosas. Isso me lembra a história de Pandora, na mitologia grega. Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus na mitologia. E ela foi dada a ela um jarro ou uma caixa em versões posteriores da história. Primeiro era um jarro, mas depois a versão foi mudando. E curiosa, Pandora abriu o jarro, liberando todos os males do mundo. Doença, sofrimento, inveja, orgulho, que rapidamente se espalharam entre a humanidade. Então, o jarro ou a caixa de Pandora, né, representava uma armadilha, algo aparentemente inofensivo, mas com um impacto devastador e que você não podia mais fazer ele regredir. Assim é o pecado, né? Frequentemente começando como algo pequeno, insignificante, ou parecendo inofensivo como aquela caixinha bonita que Pandora não devia abrir, mas cresce muito rapidamente. Então, se nós considerarmos a ciência, o conceito de pequenos começos também é muito observado. Na física, o famoso efeito borboleta, né, uma parte da teoria do caos, descreve como pequenas mudanças em condições iniciais podem resultar em consequências vastamente diferentes e imprevisíveis. A metáfora clássica por isso que tem o nome, né? É a de uma borboleta batendo suas asas em Pequim e desencadeando, semanas depois, um furacão em Nova York. Então, assim, pequenos pecados, pequenas indulgências podem se multiplicar e crescer, tornando-se forças incontroláveis em nossas vidas. O que começa com uma pequena tentação, uma simples transgressão, pode abrir as portas para algo muito maior. Então pense nas adaptações das armadilhas. Um passarinheiro habilidoso sabe que nem todos os pássaros são capturados da mesma maneira. Ele ajusta suas táticas conforme a espécie, o comportamento, a inteligência e os hábitos de cada pássaro. O laço do passarinheiro é adaptável assim. E o mesmo faz Satanás. Ele conhece nossas fraquezas, nossos pontos de vulnerabilidade. E nós podemos ver isso
Por exemplo, na famosa obra de Homero, né, a Ilíada, né, quando Aquiles, o maior guerreiro dos gregos, é vulnerável apenas em um ponto, seu calcanhar. Eu estava até mencionando isso ontem. Toda a sua força, todo o seu poder são irrelevantes quando esse único ponto é atingido. E foi exatamente ali que Paris, né, com a ajuda de Apolo, dirigiu sua flecha fatal. Então Satanás também conhece nossos calcanhares de Aquiles. E ele arma a sua flecha exatamente e diretamente para eles. Você não pode esperar uma guerra justa ou honesta contra o caçador das almas. Então na história a gente vê essa adaptação de tentações e armadilhas de forma clara em figuras como Júlio César, por exemplo. César era um gênio militar, um líder carismático, mas ele foi capturado pelo desejo de poder absoluto. No famoso drama Júlio César de Shakespeare, a gente vê como sua ambição cega leva à sua queda. Como Brutus, seu amigo mais próximo, se virou contra ele naquele jogo de intrigas e poder e ambição. E a gente tem até a frase famosa, né? Porque era tão próximo. E quando ele participou do assassinato de Júlio César, então Júlio César olhou e disse: até tu, Brutus. É o que ele exclama, né? No que se tornou uma das frases mais icônicas da literatura, não é? Através da pena de Shakespeare. César foi pego em sua própria armadilha, acreditando que seu poder o tornava invulnerável, não é? E o que ia matá-lo estava tão perto como Brutus, mas ele não percebeu. Satanás também personaliza suas tentações para cada um de nós. Para alguns, a tentação pode vir na forma de prazeres sensuais. Para outros, pode ser o orgulho, a soberba de acreditar que estamos acima dos outros, somos mais fortes, mais capazes. Um exemplo literário interessante dessa última forma de tentação é o personagem de Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, né? Darcy, ao longo da história, é preso em uma armadilha de orgulho. Ele se vê superior aos outros, especialmente em relação a Elizabeth Bennet, a quem inicialmente ele despreza. E sua jornada é de aprender a humildade, a perceber que seu orgulho o cegava, e a superação dessa armadilha emocional é o que finalmente o liberta para amar de verdade. Então a ideia de que Satanás adapta suas armadilhas conforme o alvo pode ser vista em todas as áreas, porque é algo comum à vida, né? Pense, por exemplo, na canção de blues, né? Crossroad Blues, de Robert Johnson. A lenda diz que Johnson fez um pacto com o diabo em uma encruzilhada, vendendo sua alma em troca de habilidades musicais incomparáveis. Embora seja uma história folclórica, né? A metáfora é poderosa. O diabo não oferece a mesma tentação a todos. Para Johnson, um músico que tinha a ambição de ser famoso, a isca era o talento musical. Para outro pode ser a riqueza, ou a fama, ou um casamento, um romance. Cada um tem seu ponto fraco. E o passarinheiro está sempre pronto a ajustar suas armadilhas de acordo com isso. Então, a astúcia do inimigo é amplamente documentada ao longo da história, desde a Bíblia até você vendo nas crônicas modernas, não é? Um exemplo fascinante vem, por exemplo, eu diria, da Segunda Guerra Mundial. Durante a Operação Fortitude, né, os aliados criaram uma complexa operação de desinformação para enganar os alemães sobre o local do desembarque do dia D. Eles usaram tanques infláveis, que não eram tanques de verdade, mas era só inflável, né? E botaram em vários lugares aquele monte de tanques, e os alemães achavam que ia ser lá. Eles fizeram transmissões falsas de rádio e uma rede de espiões para convencer Hitler de que o ataque principal ocorreria em Pas de Calais, de Calais, né? É francesa, e não na Normandia, onde aconteceu. E parecia que todos os preparativos eram para ser lá. Então a operação foi tão bem sucedida que os alemães mantiveram suas forças principais em Pas de Calais por semanas após o desembarque real. Essa estratégia brilhante de adaptação ao inimigo é precisamente o que Satanás faz em um nível espiritual e muito maior. Ele não é tolo
a ponto de usar as mesmas táticas com todos. Por isso, simplesmente ensinar aos outros as táticas que ele usou contra mim seria tolice. Você precisa de uma sabedoria maior do que isso, né? Porque elas vão variar. Com cada pessoa, ele adapta a sua armadilha, ajusta a sua isca para maximizar suas chances de sucesso. Para uns, a tentação vem na forma de preguiça, para outros de luxúria, para outros ainda de orgulho. E preguiça e orgulho parecem ser diferentes, né? Então, como passarinheiro, ele conhece seu alvo e coloca a armadilha exata que terá o maior efeito naquele alvo. Mas é aí que entra a promessa de Deus para nós, quando a gente vê essa forma de astúcia, né, de Satanás. O Salmo 91, né, verso 3, nos assegura: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa é uma promessa que transcende as armadilhas, sejam elas grandes ou pequenas, óbvias ou secretas. E assim como as forças da natureza, essa promessa é constante, infalível, como as leis do universo, como as leis que regem o movimento das estrelas, a gravidade que nos mantém com os pés no chão, enfim. A armadilha do passarinheiro e o prazer e o lucro e cada uma das coisas diferentes estão cheias de exemplos, não é? O passarinheiro e a sua armadilha é uma metáfora, não é, poderosa, porque é uma ilustração que nos alerta contra os perigos sutis, aqueles que não se mostram de forma óbvia, mas que nos atraem por meio de prazeres, promessas de lucro e força, não é, do exemplo. No caso dos pássaros, que na verdade é o que a metáfora está usando, né, o laço do passarinheiro, o que os leva à morte é algo simples: a semente espalhada no chão. Algo que parece inofensivo, mas que esconde uma armadilha fatal. O mesmo ocorre conosco quando Satanás, que é o passarinheiro das almas, né, o caçador das almas, o passarinheiro das almas, nos oferece uma tentação disfarçada de algo desejável. Ele nunca nos oferece o veneno puro. Sempre há uma isca envolvida, algo que agrada a nós particularmente e nos seduz. Então essa estratégia de Satanás se reflete muito bem, por exemplo, num clássico da literatura, Fausto, né, de Goethe. Na história, Mefistófeles aparece a Fausto. Tudo o que ele deseja, não é oferecido: conhecimento, poder e prazer ilimitado. Mas há um preço. Fausto, encantado pelas promessas, ele cede à tentação e ao final percebe que vendeu sua alma por algo que não pode satisfazê-lo depois que ele teve o que imaginava que ia satisfazer. É essa doçura inicial, o prazer imediato, que faz com que Fausto caia, sem perceber que, sendo enganado, enredado em sua armadilha, isso levará à destruição. A mesma lógica é usada na arte da sedução, né, em O Grande Gatsby, né, de Scott Fitzgerald. Gatsby, o personagem principal, ele constrói sua vida em torno de um ideal de prazer e sucesso. Festas luxuosas, riqueza enorme, mansões e carros, tudo em busca de Daisy, que é a sua obsessão romântica. Mas como a gente vê ao longo da história, essas festas que atraem tantas pessoas são apenas uma fachada para a solidão e desilusão de Gatsby. O brilho e o glamour são a isca, mas o destino de Gatsby é trágico. Ele é um pássaro atraído pela semente, sem perceber a armadilha ao redor da semente. O Satanás sabe muito bem que o que torna uma tentação perigosa é exatamente o fato de ela ser agradável. Pensemos assim no vício, por exemplo. Ninguém se torna viciado em algo que odeia, né? O vício sempre começa com algo que traz uma sensação de prazer. No filme Requiem para um Sonho, né, de 2000, dirigido por Darren Aronofsky, né, é um nome meio estranho assim. Essa dinâmica, ela é explorada de maneira devastadora, porque os personagens eles são atraídos pela promessa de felicidade e realização, seja por meio de drogas, televisão ou a busca por uma carreira de sucesso. Mas à medida que o filme avança,
a gente vê como esses prazeres iniciais se transformam em destruição. Então, a doçura inicial é apenas a isca. O anzol está escondido, né? Como na obra de um famoso puritano, né? Thomas Brooks. Então, assim como no filme, Satanás nos oferece prazeres que parecem inofensivos no início, mas que escondem consequências profundas. Ele nos oferece a doçura do cálice intoxicante, que no momento traz euforia, mas depois resulta em dor e confusão. A serpente de Cleópatra, né, é um exemplo histórico que carrega essa mesma simbologia. Cleópatra, rainha do Egito, né, quando percebeu que o seu reino estava perdido, tomou uma decisão extrema. Então se diz que ela cometeu suicídio ao colocar uma serpente escondida em um cesto de flores junto a seu corpo. As flores disfarçavam o perigo mortal, e assim a morte chegou disfarçada de beleza, né? Com um buquê agradável. Da mesma forma, os prazeres pecaminosos frequentemente escondem as consequências mais graves. Por exemplo, se pensar na ciência, a gente tem um paralelo interessante no campo da biologia. A natureza está cheia de armadilhas enganosas, como a gente falou das plantas carnívoras, não é? Que sempre tem um néctar e faz o inseto acreditar, não é? E se aproximar. Então, a quantidade de armadilhas que a natureza usa assim é enorme. A doçura inicial leva à morte. Assim é o pecado. O prazer imediato se transforma rapidamente e repentinamente em um veneno mortal. E o que dizer, por exemplo, do lucro? Satanás usa a promessa de ganhos materiais como uma armadilha, ou de ganhos de outra forma, como seres como deuses, né? A ideia de ganhar dinheiro facilmente é uma das tentações mais antigas. Há um filme clássico chamado Cidadão Kane, é de 41, né, de Orson Welles. Ele nos apresenta Charles Foster Kane, magnata da mídia que constrói um império. E ao longo do filme a gente vê que, embora Kane tenha alcançado imenso sucesso financeiro, sua busca por lucro e poder o leva a uma vida de isolamento e desespero. E no final sua fortuna não traz a felicidade que ele buscava, sua vida se desmorona como um castelo de cartas, revelando as armadilhas escondidas naquele sucesso material. Esse tema aparece repetidamente na literatura, como por exemplo em Macbeth, de Shakespeare. Macbeth, inicialmente um herói na história, ele é seduzido pela promessa de poder. Ele quer se tornar poderoso, mais do que né? Indo contra o rei. Ele é tentado pelas profecias das 3 bruxas, que lhe garantem que ele se tornará rei. No entanto, a ambição dele o leva a cometer assassinatos e, no final, a sua própria destruição, dele e da sua família. A promessa de grandeza era apenas uma isca, e Macbeth cai preso nas armadilhas da sua própria ambição. Eu diria que a segunda parte da armadilha do passarinheiro, que frequentemente é associada à força do exemplo, é igualmente perigosa. Assim, na história, a gente vê que o poder do exemplo tem grande influência sobre as pessoas. Um exemplo interessante disso vem da prática da caça com patos chamarizes. Os caçadores eles utilizam patos domesticados para atrair patos selvagens a uma armadilha. O pato selvagem vê o outro aparentemente seguro, fazendo algo, e ele segue o seu exemplo, apenas para acabar capturado. Então Satanás ele usa a mesma tática com os homens. Ele raramente envia um ímpio declarado para nos tentar. Ao invés disso, ele usa aqueles que consideramos semelhantes a nós, aqueles em quem confiamos. A influência do exemplo pode ser uma força poderosa, e por isso devemos estar atentos, não é? Nós dificilmente seguimos o exemplo de quem nós desprezaríamos. Essa ideia de seguir o exemplo alheio, por exemplo, é retratado com maestria no Senhor das Moscas, né, de William Golding. No livro, um grupo de garotos é deixado em uma ilha deserta e, aos poucos, suas inclinações violentas emergem. O garoto, Ralph, ele tenta manter a ordem e a civilidade, mas ele é gradualmente levado pelo exemplo de outros, especialmente Jack, né, que encarna a selvageria. Então a força do exemplo transforma a dinâmica do grupo, levando ao caos
e a violência, né, em O Senhor das Moscas. Então, outro exemplo marcante vem da psicologia social. O famoso experimento de Stanley Milgram sobre obediência à autoridade mostrou como as pessoas são facilmente influenciadas pelo exemplo de uma figura de autoridade. No experimento, participantes foram levados a acreditar que estavam aplicando choques elétricos em outros participantes sob as ordens de um supervisor. Mesmo quando os choques aparentavam causar dor, muitos continuaram a obedecer, simplesmente porque a autoridade, que agora estava sendo de exemplo, os encorajava a fazê-lo. A autoridade, você vê, ali era um cientista, mas pode ser o quê? Um político? Uma ideologia? Satanás utiliza a mesma dinâmica, sabendo que seguimos exemplos de autoridades ou de pares com mais facilidade do que gostaríamos de admitir. Então o passarinheiro também sabe adaptar os seus chamarizes de acordo com nossas fraquezas. Ele pode usar um irmão em quem confiamos para nos conduzir ao erro, ou até mesmo figuras de autoridade ou respeito dentro da nossa comunidade. Então é por isso que devemos estar sempre vigilantes, como o próprio Jesus advertiu seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Né? Mateus 7,15. E assim como Jó, que oferecia sacrifícios pelos seus filhos quando eles estavam festejando, né? Porque ele dizia, quem sabe no meio da festa eles não falaram coisas que blasfemaram o nome de Deus, não honraram Deus. Então nós devemos, como eles, estar vigilantes, especialmente em momentos assim de prazer e relaxamento, como os filhos de Jó estavam naquelas festas, naqueles banquetes. Jó sabia que era nesses momentos que o coração humano se tornava mais vulnerável. Ele não condenou seus filhos por se divertirem e darem festas uns para os outros, os irmãos, mas ofereceu sacrifício por eles, demonstrando que compreendia a natureza sutil da tentação. Talvez por isso ele lidou bem, apesar de tudo, com suas próprias aflições. Então, a gente deve sempre lembrar de que as armadilhas de Satanás, seja pela doçura do prazer, a promessa do lucro, ou a força do exemplo, tem como objetivo final nossa destruição. Sempre é a mesma ideia do passarinheiro: capturar. Então o Salmo 91:3 nos assegura que certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, é um Deus, é em Deus que a gente encontra a força para resistir a essas armadilhas e seguir pelo caminho da retidão. Então, essas armadilhas, elas vão tomando formas à medida que avançamos. Há momentos em que, mesmo quando o passarinheiro não consegue capturar o pássaro com suas armadilhas sutis e disfarçadas, ele recorre a um método mais agressivo. Ele envia um falcão, uma força implacável para perseguir a presa e derrubá-la do céu. Então Satanás, que é o grande passarinheiro, né, o caçador das almas, muitas vezes ele age de maneira semelhante. Quando ele não consegue fazer alguém cair em pecado por meio de tentações disfarçadas, ele usa outro tipo de ataque: a calúnia, a difamação do bom nome. Essa tática, ela pode ser observada em diversas obras literárias e filmes e histórias e na nossa vida diária. Em O Mercador de Veneza, de Shakespeare, o personagem de Shylock é difamado e caricaturada de várias formas, seu caráter sendo destruído aos olhos de toda a sociedade. Então a calúnia aqui funciona como o falcão do passarinheiro que busca destruir a dignidade de Shylock de forma pública, até que ele perca tudo: seu dinheiro, sua posição, sua própria humanidade. Embora a peça trate da complexidade da justiça e do preconceito, o uso da calúnia é uma ferramenta mortal no enredo e uma lembrança de como a reputação de alguém pode ser atacada sem a pessoa sequer perceber a armadilha se fechando ao seu redor. Outro exemplo que eu diria que é poderoso está no Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, onde Edmond Dantes, que é o protagonista, é falsamente acusado e preso por seus inimigos.
através de calúnias e manipulações por causa da sua riqueza que eles queriam colocar à mão. Então aqui a calúnia serve como um mecanismo que o prende injustamente no castelo de Ife, uma prisão que simboliza não apenas sua captura física, mas também a destruição do seu nome e da sua vida, né? Então a trajetória de Dantes é de vingança e redenção. Ele se reergue e ao longo do livro vemos como ele transformou o sofrimento em força. A lição que do mais nos dá é que, embora a calúnia possa temporariamente nos derrotar, ela também pode ser o catalisador para uma ressurreição pessoal. Mas há momentos em que a melhor resposta à calúnia é a completa indiferença. No filme Amadeus, é um dos meus preferidos, não é? Que é a vida de Mozart, o filme é de 1984, de Milos Forman. A gente vê como o ciúme de Salieri o leva a difamar e destruir a reputação de Wolfgang Amadeus Mozart, não é? Salieri, ele é incapaz de aceitar o talento inato de Mozart. Ele também é um compositor famoso, mas Mozart simplesmente é o maior talento da música de todos os tempos, né? Então Salieri usa a calúnia como uma arma sutil para desacreditar seu rival. No entanto, a verdadeira genialidade de Mozart resiste. Mesmo diante da calúnia, sua música permanece até hoje inabalável. Uma metáfora para a ideia de que, quando nos mantemos acima das acusações, não somos realmente atingidos por elas. Quem sabe, quem hoje conhece Salieri, a não ser por ele ter feito essas coisas com Mozart. Mas quem não conhece a música de Mozart? Séculos depois. Então, assim como o falcão não pode alcançar o pássaro que voa mais alto ou mais rápido, as calúnias só têm poder sobre nós se descermos até o nível delas. Essa ideia de voar para cima, ao invés de responder às calúnias, é uma lição que a gente encontra em, por exemplo, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu aconselha a evitar batalhas desnecessárias, especialmente quando são alimentadas por provocações que visam apenas distrair e desviar do objetivo principal. Responder a cada ataque nos faz perder tempo e energia, e muitas vezes fortalece o inimigo, porque nos coloca em um terreno onde ele tem vantagem. Na vida espiritual é a mesma coisa. Satanás frequentemente usa a calúnia para nos distrair de nossa verdadeira missão. Mas quando nos elevamos acima dessas provocações, permanecemos inatingíveis. Então a ideia de ser caluniado por causa da verdade, como mencionado no exemplo do ministro, ecoa nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5,11. Aqui Jesus nos lembra que a calúnia, embora dolorosa, é uma marca de nossa fidelidade à verdade, e que não devemos nos preocupar com ela. Na história, grandes homens e mulheres enfrentaram a calúnia com dignidade, sabendo que a verdade iria prevalecer. E nós podemos ver, por exemplo, um paralelo dessa dignidade no personagem que eu gosto muito, porque quando eu era criança, um irmão mais velho meu me deu o livro O Sol é para Todos, né? Que é Atticus Finch. Né? Todos ali estão numa direção e ele está sozinho em outra direção. Atticus é advogado e é um homem de princípios, e ele é caluniado por defender um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca no sul, na época da segregação lá nos Estados Unidos. E ele é difamado só porque defende aquele homem como um advogado, tem que defender o seu cliente. E é óbvio que nenhum advogado importante branco defenderia, mas ele acha que é justo. E ele é difamado por pessoas que não compreendem seu senso de justiça, mas ele não cede. Atticus mantém sua postura firme, sabendo que, embora a calúnia o atinja temporariamente, sua integridade e compromisso com a verdade o manterão acima das mentiras. Então, assim como Davi lidou com Simei, que o amaldiçoou enquanto ele fugia de Absalão, em 2 Samuel 16, né? Atticus não responde à calúnia com violência ou com retaliação, mas com paciência e fé. Então,
essa tática que a gente chamaria de a tática do falcão, ela também pode ser entendida em termos científicos, né? Na natureza, o falcão é um predador ágil e letal. Eu costumo dar umas comidinhas a passarinhos, e eu percebia que algumas vezes, todo dia os passarinhos já estão lá, mas tinha dia que eles não estavam. Ou eu via eles de longe, mas eles não se aproximavam da onde eu botava a comida para eles. E eu não prestava muita atenção nas coisas, mas eu comecei a achar estranho aqueles dias. E eu sempre comecei a olhar para cima, procurar, e sempre tinha um gavião na área. Então, na natureza, o falcão um falcão, é um predador ágil e letal, atacando rapidamente de cima, né, voando numa velocidade incrível e com precisão. No entanto, uma das características mais fascinantes dos falcões é que eles só podem atacar quando estão em posição superior, ou seja, quando eles estão acima. Se o pássaro alvo voar mais alto, ele fica fora do alcance. Isso nos ensina uma lição espiritualmente. É por isso que os pássaros não desciam, não é, onde eu tinha colocado as coisas para eles. Isso nos ensina uma lição espiritual importante. Quando nos elevamos acima das ofensas, das calúnias, ficamos fora do alcance do falcão, que seria a tentação de Satanás de como nós reagimos a essas coisas. E claro, Satanás não usa apenas o falcão da calúnia. Ele cerca o pássaro, né, porque ele é o laço, as estratégias do passarinheiro. Ele cerca o pássaro por todos os lados. Por exemplo, tem uma frase famosa, né, de Júlio César, né? Alea iactia est, a sorte está lançada. Quando ele cruzou o Rubicão e não tinha mais volta. Ele estava cercado por inimigos e com seu destino incerto. Então, assim como César estava cercado, nós também somos cercados pelas artimanhas de Satanás, que não deixa pedra sobre pedra, não é, em seu esforço para arruinar a alma. Na arte, essa sensação de cerco aparece, por exemplo, no filme Os Sete Samurais. É um dos clássicos do cinema, né, de 1954, de Akira Kurosawa. Os samurais são contratados para proteger uma aldeia de bandidos que encontra-se cercada por forças superiores em número e poder e força. E a estratégia dos samurais é precisamente o que devemos adotar espiritualmente. Eles utilizam a inteligência, a resiliência e a união para superar as adversidades. A batalha não é vencida pela força bruta, mas pela resistência e estratégia. E no final, os samurais prevalecem contra todas as probabilidades. Não é? Há um livro, né, de um velho mestre chamado Quarles, que diz que as mãos ocupadas do perseguidor plantam armadilhas em tua substância. Armadilhas espreitam em tua carência, ou seja, armadilhas espreitam quando você tem muito e quando você tem pouco. Armadilhas em tua honra, armadilhas em tua desgraça. O passarinheiro tem muitas armadilhas, né? Ele fala armadilhas em teu estado elevado, armadilhas em tua humilhação. Armadilhas cercam tua cama, armadilhas cercam tua mesa. Armadilhas vigiam teus pensamentos, armadilhas pegam tuas palavras. Armadilhas estão em tua quietude, armadilhas estão em tua agitação. Armadilhas estão em tua dieta, armadilhas em tua devoção. Armadilhas na hora do culto, armadilhas na hora de comer. Armadilhas espreitam tuas decisões. Armadilhas estão em volta das tuas dúvidas. Armadilhas estão dentro do teu coração e armadilhas estão fora do teu coração. Armadilhas estão acima da tua cabeça e as armadilhas estão abaixo da sua cabeça. Armadilhas estão em tua doença. As armadilhas estão em tua saúde e as armadilhas estão em tua morte. Você ouviu os cachorros latindo, é porque hoje eu estou fazendo mais cedo aqui, porque amanhã eu vou ter que sair para um compromisso e não posso esperar a madrugada, né? Então os cachorros, as pessoas estão se agitando à minha volta aqui. Então Satanás é um passarinheiro persistente, usando todas as artimanhas possíveis para nos capturar. E esse poema que a gente citou lembra que as armadilhas estão por toda parte, em nossa honra e desgraça, em nossa dieta e devoção. Ele traça um quadro completo de um mundo cheio de armadilhas invisíveis. Em certo sentido, isso se assemelha ao conceito, né, do panóptico proposto pelo filósofo Jeremy Bentham.
No panóptico, a vigilância está presente em todos os lugares, invisível, mas sempre à espreita. Então, as armadilhas de Satanás funcionam da mesma forma. É uma rede constante e invisível, sempre pronta para nos capturar quando nós abaixamos nossa guarda. E, no entanto, graças a Deus, há essa promessa divina que se eleva acima de todas as armadilhas. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91:3, né, que é o texto que a gente está meditando. Essa promessa é como um escudo que nos protege, não importa quantas armadilhas estejam ao nosso redor, em cima, abaixo, dentro, fora. Então, assim como os samurais em Kurosawa, assim como César cruzando o Rubicão, não avançamos confiando que, apesar do cerco, há um caminho de livramento garantido por Deus? É claro que sim. Nós podemos confiar que Deus nos guardará mesmo quando estamos cercados por todos os lados. Suas promessas são inabaláveis e sua força é nossa proteção. Com Ele, nós podemos esmagar o leão e a serpente, pisar sobre o dragão e sair vitoriosos, como o próprio Cristo, que, mesmo caluniado, nunca respondeu à altura, né? Ficou quieto e triunfou sobre a morte e sobre o mal. Então, qual é a libertação? A metáfora do passarinheiro se aplica de maneira vívida à nossa vida espiritual. Quando nós pensamos na libertação de Deus, somos lembrados de duas realidades. Ele nos livra de e fora da armadilha. Em algumas situações, Deus, em sua misericórdia, impede que sequer caiamos na rede, no laço. Outras vezes, quando já estamos presos, Ele nos retira de lá com sua graça. Ambas as formas de livramento são essenciais para compreendermos o cuidado de Deus. Primeiramente, Deus nos livra de cair na armadilha. Ele faz isso como? Muitas vezes através da aflição. A aflição, por mais dolorosa que seja, frequentemente age como uma intervenção divina. Isso me lembra a história do célebre pintor que estava pintando um magnífico afresco na Catedral de St. Paul, né, em Londres. E com muitos artistas, ele se envolveu tanto em sua obra que começou a recuar para admirá-la de longe, sem perceber que estava à beira de cair do andaime, né, elevado. Nesse momento, um trabalhador, vendo o perigo, jogou tinta na pintura. O pintor ficou enfurecido, né, e correu para repreender o ajudante que cometeu essa bobagem, né, mas logo ele percebeu que a tinta havia salvado a vida dele. Esse é um exemplo clássico de como a intervenção aparentemente destrutiva pode, na verdade, ser uma forma de salvação. Em muitas situações, a tristeza ou a perda que enfrentamos é a mão de Deus nos impedindo de cair em algo muito mais destrutivo. Isso me lembra também o que nós estávamos meditando na história de Jó. Ele perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde, e no entanto foi exatamente essa série de aflições que o manteve firmemente apegado a Deus e abriu seus olhos para ver Deus, o que resultou no fim em uma compreensão mais profunda e uma bênção maior. É como a famosa expressão, o que não nos mata nos fortalece. Ou quando eu era pequeno, tinha uma que falava, o que não mata engorda, né? Quando a gente queria comer alguma coisa que tinha caído no chão, assim, criança, né? Uma coisa gostosa, caiu no chão, a gente pegava rápido, o que não mata engorda. Deus nos quebra para nos proteger, para nos livrar de um mal ainda maior. E esse conceito pode ser comparado à ciência médica, né? Pense na febre. À primeira vista, ela parece ser um mal, está com febre alta, um sintoma que é doloroso e é debilitante. No entanto, a febre é o mecanismo natural do corpo para combater infecções, aumentando a temperatura e tornando o ambiente interno inóspito para o vírus ou a bactéria. O que parece uma aflição é, na verdade, uma defesa natural que protege a vida. Por isso que se a gente só tomasse um remédio para a febre e não para a infecção, a gente estaria ajudando a infecção, né? Então, da mesma forma, Deus, ao permitir aflições em nossas vidas, frequentemente está nos protegendo de algo que não podemos ver, algo que, se continuássemos no caminho anterior, poderia nos destruir. Então, muitos de nós foram salvos por dores, cruzes e perdas, que se tornaram a ferramenta que quebrou a rede que nos prendia no laço do passarinheiro. Às vezes, Deus nos livra da armadilha dando-nos grande força espiritual.
Aqui a história de José na Bíblia é uma das mais marcantes, né? José, quando tentado pela esposa de Potifar, poderia facilmente ter sucumbido à tentação ou, com uma racionalização, dizer: eu sou escravo, eu não posso fazer nada, eu estou sozinho no Egito, não tem papai, não tem mamãe, não tem igreja para me ajudar, ninguém está me apoiando, né? Eu sou muito jovem. Ele estava longe da sua família, em uma terra estrangeira, sem ninguém para testemunhar seu pecado. Ele também podia pensar: vou pecar, não tem ninguém aqui, ninguém vai saber. Mas ele teve a força de dizer: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Essa resistência lembra o conceito de autocontrole e força interior que vemos em várias culturas e histórias. Por exemplo, um exemplo literário que ressoa com isso é o personagem Standfast, no O Peregrino, de John Bunyan. Quando Madame Bolha se aproxima dele com suas tentações, oferecendo riqueza e conforto, ele resiste sabendo que o verdadeiro perigo não está nas ofertas visíveis, mas naquilo que elas poderiam fazer com a alma dele. Então, assim como José, Standfast afasta as tentações com oração e coragem, recusando-se a ser desviado da sua jornada. Essas narrativas, elas mostram que às vezes a libertação não vem com a remoção das tentações, mas com a força para resisti-las. Se nós pensarmos em exemplos de resistência no cinema, um dos mais poderosos é o filme A Lista de Schindler, né, de 93, de Spielberg. Oscar Schindler, um empresário que inicialmente estava apenas interessado em ganhar dinheiro com a guerra, passa por uma transformação interna ao testemunhar as atrocidades cometidas contra os judeus. E ao invés de sucumbir à tentação do lucro e da indiferença, Schindler usa sua posição para salvar vidas, colocando em risco sua própria segurança. Sua resistência contra a corrupção moral é um exemplo moderno de como a força espiritual pode nos livrar da destruição. Mas também há momentos em que Deus nos livra fora e nos tira da armadilha depois que a gente já caiu na armadilha. Quantas vezes você já sentiu que, se a tentação tivesse surgido em outro momento, teria sucumbido? Isso é algo que muitos de nós experimentamos. Às vezes, Deus, em sua providência, direciona nossos corações de uma maneira tão misteriosa que, quando a tentação chega, ela já não tem o mesmo poder sobre nós. É como se a mente tivesse passado por uma mudança e o que antes era uma tentação esmagadora se torna agora irrelevante. Esse processo pode ser comparado, eu diria, ao efeito que o tempo tem sobre nossas memórias e percepções. A ciência, não é? Estudos sobre neuroplasticidade, né, como chamam, mostra que o cérebro é capaz de mudar suas conexões e estruturas ao longo do tempo. A tentação que uma vez parecia irresistível pode, com o tempo e com a ação do Espírito Santo, perder completamente o seu apelo que tinha antes. É como se as sinapses que uma vez sustentavam o desejo fossem reconfiguradas, permitindo que vejamos a tentação sob uma nova luz, desprovida de sua força anterior. Por exemplo, a gente vê esse fenômeno de transformação na arte, por exemplo, na obra de Michelangelo, quando ele esculpiu a famosa estátua de Davi, o Davi de Michelangelo, né, o bloco de mármore já havia sido considerado inutilizável por outros escultores. Michelangelo, porém, viu o potencial onde outros não viam, transformando o bloco rejeitado em uma das maiores obras de arte de todos os tempos. Assim, Deus, eu diria que ele faz conosco, né? Transformando nossos corações e mentes de forma que aquilo que um dia nos tentaria agora se torna irrelevante e até um lembrete de nossa própria transformação. Há um poder incrível na libertação interna. No famoso livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, Frankl descreve sua experiência nos campos de concentração nazistas, né? É uma obra incrível. Ele percebeu que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, o ser humano é levado a escolhas de maneiras diferentes, não é? Da maneira com que ele se relaciona com o sofrimento. Ele chamou isso de a última das liberdades humanas. Ele é um homem secular, né? Então ele não tem uma ideia mais bíblica a respeito disso. Então a capacidade de escolher como responder a qualquer situação, mesmo quando tudo está perdido,
Ele diz que se a pessoa acreditar em algo que está além do mundo, ele consegue resistir a qualquer coisa no mundo. Mas se o seu Deus com o qual a sua mente realmente trabalha é uma coisa do mundo, é o seu casamento, é o dinheiro e tal, como o campo de concentração tirava isso, tirava tudo da pessoa. Essa mesma liberdade é o que Deus realmente dá, e só Ele dá, quando nos dá a força para escapar de nossas tentações, não através da remoção das dificuldades, mas pelo poder de encontrar algo mais deleitável do que qualquer outra coisa, em ver a beleza do seu Filho. Então somos transformados por dentro e nossos desejos têm um objeto muito melhor do que qualquer outro objeto que a tentação coloque diante de nós. Portanto, seja através da aflição, da força espiritual ou de uma transformação interna silenciosa, Deus nos livra do laço do passarinheiro. Suas providências são muitas vezes misteriosas, mas sempre eficazes, e nos mostram que em qualquer circunstância há um caminho de livramento preparado por Deus. É uma verdade dolorosa, mas inescapável. Mesmo os fiéis, não é? Aqueles que conhecem a Deus e seguem seu caminho, às vezes caem no laço do passarinheiro. Então, apesar de conhecermos as armadilhas, de vermos a rede pronta para nos pegar, há momentos em que, por fraqueza ou erro ou dureza, acabamos enredados, ou incredulidade. E uma vez capturados, a gente sente a mão fria do passarinheiro em nosso pescoço, nos oprimindo, nos prendendo. Ainda assim, há uma verdade que brilha acima dessa escuridão. Deus, em sua infinita misericórdia, nos livra mesmo quando caímos. Isso será verdade para todos os filhos de Deus. A imagem do crente preso no laço não é nova. Ela aparece em várias tradições e histórias ao longo da história da humanidade. Eu diria que um exemplo icônico de alguém capturado por suas próprias escolhas e depois libertado é a figura famosa, né, de Jean Valjean nos Miseráveis de Victor Hugo. Valjean, um homem inicialmente preso por roubar pão para alimentar sua família, é tratado de maneira cruel durante décadas por um crime assim. Ele escapa da prisão, mas permanece um fugitivo carregando o peso da sua culpa e a perseguição implacável do inspetor Javert. No entanto, ao longo da história, Valjean ele encontra a graça de Deus por meio do perdão de um bispo e sua vida toma um rumo totalmente diferente. Ele é libertado do laço, da revolta, da amargura, da vingança, não pela força ou por méritos próprios, mas pela compaixão que lhe foi mostrada, pela graça. Então, a mesma graça que o resgata da sua condição é a graça que transforma a vida. Isso é a verdade bíblica, né? Se a graça nos liberta, a graça nos transforma. Se alguém diz que a graça o libertou só para ele não ser transformado, então não foi a graça que o libertou. Então o cristão como Valjean pode encontrar-se em uma rede, seja uma tentação persistente ou uma falha moral, e mesmo assim Deus o liberta. A promessa de que Ele te livrará do laço do passarinheiro, né, do Salmo, é uma âncora para a alma. Então, assim como o Senhor libertou o cristão e esperançoso, né, no Peregrino de John Bunyan, quando eles caíram nas garras do gigante desespero, eles já tinham caído. Ele também nos resgata quando estamos aprisionados. O gigante desespero simboliza aquele estado de desespero e culpa em que muitas vezes nos encontramos. No entanto, a chave da promessa divina, que é o que acontece no Peregrino, né, como no caso do personagem de Bunyan, destranca a prisão depois que a gente já foi pego, nos conduzindo de volta ao caminho da esperança. Esse tema de libertação aparece repetidamente em todo lugar, especialmente em histórias de redenção e superação, não é? Tem um filme que eu acho que é um dos melhores de todos os tempos, Um Sonho de Liberdade, de 94, né? Onde o personagem Andy Dufresne, preso injustamente por supostamente ter matado sua mulher e o amante, mas ele não o fez, passa décadas dentro de uma prisão aparentemente inescapável. O filme é incrível e nem parece ser baseado num livro de Stephen King. Eu, por exemplo, lia muito Stephen King, mas nunca, quando vi o filme, achei que era baseado num livro dele, porque não tem nada de anormal, num mundo meio fora das leis naturais, né? Então, Dufresne ele sofre, enfrenta humilhações, mas nunca perde a esperança. É um sonho de liberdade, né? Em inglês tem um nome que é diferente, mas tem a mesma ideia. No final, Andy não apenas escapa fisicamente da prisão, mas também ele é libertado espiritualmente, entre aspas.
tendo transformado sua mente e alma ao longo dos anos na cadeia. Então a fuga de Andy é uma lembrança poderosa de que mesmo nas armadilhas mais escuras, como aquela prisão de segurança máxima, há uma saída. Deus, em sua graça, muitas vezes nos retira da prisão, assim como Andy, não apenas pela força física, mas pela renovação da mente, a gente poderia dizer assim, né? uma metáfora para isso, e do espírito ele consegue escapar. Muitas vezes a libertação de Deus chega no momento mais inesperado e de maneira mais surpreendente. A história de Jó é um exemplo clássico, né? Jó, que perdeu tudo, sua família, sua riqueza, sua saúde, caiu profundamente na armadilha do sofrimento. No entanto, em sua dor, ele foi restaurado por Deus. Ele não ficou na armadilha, no laço do passarinheiro. Não foi uma restauração apenas física, mas uma transformação espiritual, onde Jó passou a conhecer Deus de uma maneira mais íntima e mais profunda. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a declaração de Jó em Jó 42:5. Essa transformação só foi possível porque Jó, em sua aflição, permaneceu fiel, mesmo quando estava preso nas redes do sofrimento. A libertação também pode ocorrer através das circunstâncias dolorosas, como a gente vê na história repetidas vezes, não é? Onde a perda trágica, onde todos por exemplo, eu estava lendo uma história de uma mãe em Nova York que perdeu todos os filhos numa tragédia com um navio, e o marido, não é? E de repente, através dessas perdas, ela foi levada ao arrependimento e à restauração, e foi levada à regeneração. Então essas narrativas que se repetem, se assemelham, porque essa é uma das maneiras com a qual Deus nos resgata, não é? Se assemelha ao clássico tema de hubris nas tragédias gregas, como por exemplo em Édipo, rei de Sófocles. Édipo, orgulhoso e seguro de si, acaba descobrindo que ele próprio é a causa da sua ruína. A tragédia o leva a uma dolorosa, mas necessária compreensão de si mesmo e de sua realidade. Da mesma forma, pessoas que passam por isso, por meio da sua dor, o verdadeiro valor da vida e da fé emerge de maneira mais poderosa, como Jó. Então esse tipo de libertação dolorosa, por exemplo, é explorada em várias histórias. Há um filme chamado A Árvore da Vida, de 2011, de Terence Malick. O filme aborda o sofrimento de uma família que perde um dos filhos em um acidente. Ao longo da história, os personagens lutam para encontrar sentido em meio à dor, e o filme nos leva a uma jornada espiritual, questionando a natureza de Deus, do sofrimento e da redenção. No fim, os personagens encontram paz ao aceitar que, mesmo nas perdas mais devastadoras, há uma promessa de redenção e de restauração. Então a ideia de que a aflição pode ser um meio de salvação, ela é refletida em todo lugar. Na ciência, por exemplo, na teoria, por exemplo, de que muitas das vezes de situações caóticas, não é? Outras coisas, por exemplo, na explosão de uma estrela, numa supernova, outras coisas incríveis estão nascendo, não é? Então as dificuldades e pressões enfrentadas são muitas vezes o que fortalece e permite que o universo seja mais incrível. O mesmo poder aparece em todo lugar, não é? Isso pode ser dito da nossa vida espiritual. As provações que enfrentamos podem ser o que nos molda e fortalece, nos preparando para algo maior. Em momentos de desespero, nós somos lembrados de que até os mais nobres dos homens enfrentaram o peso da queda. Pense no apóstolo Pedro, que negou Cristo 3 vezes. Nós não podemos pensar em algo pior. No auge da fraqueza, Pedro caiu na armadilha do medo e da autodefesa. Essa foi a armadilha do passarinheiro. Mas Deus prometeu nos livrar da armadilha, ou nos livrar de cair, ou nos tirar se tivermos caído. No entanto, depois da ressurreição de Jesus, ele foi restaurado. Jesus perguntou 3 vezes, né? Tu me amas, Pedro? Em João 21. E essa restauração não foi apenas um retorno à condição anterior, mas uma transformação, uma preparação para a grande missão que estava à frente. Então Pedro se tornou uma das colunas da igreja,
uma prova viva de que mesmo quando caímos gravemente como Pedro, Deus nos levanta e nos prepara para algo maior. Ou seja, a promessa, ele te livrará do laço do passarinheiro, para todos os eleitos, para todos os filhos de Deus, ela sempre é verdadeira. Ele nunca vai ficar lá no laço e morrer lá, como era a intenção do passarinheiro. Então, o tema de queda e de libertação, ele é explorado em todos os lugares. Eu mencionei antes, por exemplo, a origem, né, de Christopher Nolan. No filme, Don Cab, o protagonista, é atormentado por culpas e arrependimentos profundos que o prendem em um labirinto de sonhos e ilusões. E a sua libertação acontece quando ele finalmente enfrenta a sua culpa e a deixa ir. Então, essa jornada de libertação emocional é uma metáfora, né, poderosa de como, mesmo quando estamos presos já na armadilha de nossos próprios pecados ou falhas, há uma saída. Essa é a promessa do Salmo. Mas essa saída muitas vezes requer um confronto direto com nossos erros e uma disposição que a graça sempre vai operar nos verdadeiros filhos de Deus para deixá-los para trás. E finalmente, há o testemunho constante da Escritura que nos diz que Deus não abandona os seus. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa promessa é reiterada repetidamente na Bíblia, seja nas histórias de José, Moisés, Davi ou Paulo, Pedro. Todos em algum momento caíram em armadilhas ou enfrentaram grandes adversidades insuportáveis, o que é uma armadilha, não é? No entanto, em todos os casos Deus os libertou e os restaurou, muitas vezes preparando eles para algo maior. Então a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer rede que possa nos prender. E há uma beleza nessa certeza, né? Certamente Ele te livrará. Quando nós falamos sobre as promessas de Deus, a palavra certamente carrega um peso que vai além do simples conforto. Ela se torna a pedra angular da confiança na fé. A certeza é a essência da verdade nas Escrituras. Sem a certeza, a promessa não teria o mesmo valor. Ele te livrará. Não, certamente Ele te livrará. Mas quando Deus diz certamente, Ele está afirmando o fundamento imutável da sua palavra. Então pense na palavra certamente. Em um mundo onde as incertezas são abundantes na nossa vida, onde até mesmo o conhecimento humano está em constante crescimento ou evolução, ter algo que é certo nos oferece um alicerce inabalável, o único. A ciência, por exemplo, avança através de teorias e hipóteses, que muitas vezes são refinadas ou são substituídas com o tempo. Um exemplo é a teoria da relatividade de Einstein, que revolucionou a física e nos trouxe uma nova compreensão do universo. Mas por mais brilhante que a teoria seja, ela ainda é uma peça de quebra-cabeça sujeita a revisões à medida que novas descobertas surgem, como o que aconteceu com a física quântica. Então, em contraste, a certeza da promessa de Deus é algo que transcende o tempo e o conhecimento humano. No Salmo que a gente está vendo, né, no Salmo 91, verso 13, a gente lê: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Não é uma possibilidade, nem uma esperança vaga, é uma afirmação inabalável. Essa certeza nos lembra de algo que C.S. Lewis aborda em Cristianismo Puro e Simples. Ele fala da distinção entre o que chamamos de fé cega e uma confiança que está enraizada na certeza de quem Deus é. Para C.S. Lewis, a fé cristã não é um salto no escuro, mas uma resposta racional à realidade de Deus e suas promessas. E é verdade. A palavra certamente aqui ressoa no compromisso divino com suas promessas. Quando Deus promete algo, Ele não volta atrás. A história bíblica está repleta de exemplos em que Deus mantém suas promessas, mesmo quando a humanidade falha completamente, totalmente. Acontece o tempo todo. A família de Abraão é um fracasso atrás do outro, não é? Jacó é um grande exemplo disso, mas nada falhou das promessas de Deus. Um dos exemplos mais fortes disso é a aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu. Abraão não viveu para ver essa promessa cumprida. Mas a história de Israel e depois a igreja são testemunhos de que a palavra de Deus é certa. Essa certeza divina é o que torna o relacionamento com Cristo algo singular. Sem isso, como infelizmente muitos, ao abandonar a verdade, as doutrinas da graça, dizem que tudo depende do próprio homem, da sua perseverança, isso não duraria nada, né? Se a aliança tivesse dependido de Jacó, ela tinha fracassado, ele fracassou o tempo todo. Cristo não é apenas o Salvador, Ele é o fiador, aquele que garante a segurança de todos aqueles que estão nele.
Em tempos antigos, o fiador era alguém que se comprometia legalmente a assumir as dívidas, hoje ainda é, né? Ou responsabilidades de outra pessoa. Então Cristo, em sua infinita graça, assume nossas dívidas e nossas falhas, como Romanos 8,34 lembra, né? Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu. E mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso nos traz uma segurança inabalável. Um paralelo interessante dessa figura de fiador pode ser encontrado, por exemplo, na obra do Mara, que eu já mencionei, o Conde Monte Cristo, onde Edmond Dantes, injustamente preso, retorna após anos com uma nova identidade e um propósito. Alguém deu um mapa para ele que só era visível no fogo, né? Ele acha aquela fortuna que o mapa indicava, e ele se torna o fiador de sua própria justiça, garantindo a vingança e a redenção daqueles que lhe foram leais. Embora Dantes esteja motivado pela vingança, o conceito de assumir responsabilidade, de ser o garantidor de uma causa, reflete algo mais profundo sobre Cristo. Ele é o nosso garantidor, mas de uma justiça redentora, não vingativa. E por que podemos confiar que Cristo cumprirá essa promessa? Porque a união entre Cristo e o seu povo é inquebrável. Essa união é ilustrada de maneira linda, né, na metáfora do corpo de Cristo em Efésios, por exemplo. Efésios 1:23, a plenitude daquele que enche tudo em todos. A ideia de que Cristo e sua igreja são um só corpo nos lembra da interdependência. Então, assim como um corpo físico precisa de todos os seus membros para funcionar plenamente, Cristo não seria completo sem aqueles que estão unidos a Ele. Você diz assim, um corpo sem um dedinho, um eleito que seja um dedinho, ele tem que ser salvo. E por quê? Porque senão o corpo de Cristo não seria perfeito. Um corpo sem um dedo pode funcionar, mas não é perfeito. A Bíblia diz que será sem mácula, sem ruga, sem defeitos. Não faltará nada, não faltará ninguém. Aqui a gente vê a profundidade do vínculo. A segurança que nós temos não está apenas na promessa de Cristo, mas na nossa própria identidade nele. Um exemplo cultural fascinante da importância da união de partes para formar um todo pode ser encontrado na música. Pense em uma orquestra sinfônica. Cada instrumento tocado individualmente pode criar sons belos, mas é apenas quando todos os instrumentos se unem que a sinfonia atinge o seu verdadeiro poder. Por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven é um exemplo emblemático disso. Os 4 primeiros acordes são mundialmente conhecidos, mas é a maneira como esses acordes se desenvolvem e se conectam com o restante da obra que cria uma das peças mais memoráveis da história da música. Então, da mesma forma, Cristo e sua igreja são como uma sinfonia. Cada crente tem um papel essencial a desempenhar, e é a união de todos que torna o corpo de Cristo completo. É por isso que ele opera tudo em todos. Então, voltando à promessa do certamente ele te livrará, é interessante observar como esse conceito é explorado em diferentes áreas da vida. Na astronomia, por exemplo, na astronomia, o movimento dos corpos celestes é um dos poucos fenômenos que podemos prever com precisão anos e anos antes. Nós sabemos com certeza quando haverá um eclipse ou quando um cometa vai passar pela Terra novamente. Esses eventos são certos baseados nas leis imutáveis da física. Da mesma forma, a promessa de Deus é tão certa quanto os movimentos dos planetas que ele criou, né? É mais certa, na verdade. Então ele determinou que seu povo será salvo. E essa determinação é imutável. Ele certamente te livrará do laço do passarinheiro. A certeza das promessas de Deus também refletem, né, uma estabilidade que é rara em nosso mundo moderno. Na obra O Senhor dos Anéis, né, de Tolkien, a gente vê essa estabilidade personificada na figura de Aragorn, o rei que retorna para restaurar a paz e a ordem na Terra-média. Em meio às batalhas e o caos, né, Aragorn sempre representa a certeza de que no final a justiça e o bem vão prevalecer. Assim como Cristo, Aragorn é rei, ele é o rei prometido que nunca quebra a sua palavra. Então, é um eco da certeza que encontramos em Cristo, o Rei dos Reis. Quando Deus promete que seu povo será salvo, que ele certamente livrará do laço do passarinheiro, ele não está fazendo uma declaração condicional. Não depende de nossas ações nem de nossa fidelidade, mas da fidelidade de Cristo, que vai gerar em nós a perseverança, a fidelidade, enfim. Imagine se a salvação dependesse da nossa própria capacidade de nos mantermos fiéis. Seria como construir uma casa na areia. Para usar a analogia bíblica, a nossa firmeza é a areia. A história de Pedro nos lembra dessa realidade. Se tudo tivesse dependido de Pedro, ele tinha fracassado e acabou.
O impulsivo discípulo prometeu lealdade eterna a Jesus, mas na hora da verdade, na hora H, ele negou seu mestre 3 vezes. Nós não somos melhores. E, no entanto, Cristo o restaurou. E depois Cristo o fez perseverar até o fim. Não porque Pedro fosse fiel, mas porque Cristo era fiel à sua promessa. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. E é aqui que concluímos com a pergunta essencial. Essa promessa é tua. Esse certamente ele te livrará. Você está nesse ele. Como podemos ter certeza de que essa promessa nos pertence? A resposta está em algo simples e profundo. Verdadeira fé em Cristo. Deleite em Cristo. Porque é isso que a graça nos dá. Não importa se você se identifica como uma nomenclatura ou outra. A questão é, você passou da morte para a vida? Você nasceu de novo, como João diz, né? João 3,3 ensina, Jesus ensina, né? Então a certeza da promessa é algo pessoal e transformador. Se você se lançou completamente sobre Cristo porque o Pai te levou ao Filho, se Ele é o centro da sua confiança, então a promessa é sua. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas se você está preso na autojustiça, no oposto das doutrinas da graça, né? Na autossuficiência ou na indiferença, então, como Jesus advertiu em Lucas 13:3, a menos que se arrependam, todos igualmente perecereis. Portanto, deixemos a certeza da promessa de Deus brilhar como um farol em nossa vida, como um lembrete constante de que em Cristo encontramos segurança, salvação e esperança. Não só a possibilidade, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso é o suficiente para a nossa paz. Amém, queridos? Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido.
já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.